Então, boa noite novamente para quem está ao vivo aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir essa gravação depois. Hoje, o tema da jornada materna é como manter a sua produção de leite, né? É um dos grandes desafios, uma das grandes preocupações das mães depois que o bebê nasce e que a amamentação já até é estabelecida. Mas e aí? Como manter uma boa produção de leite ao longo da sua jornada de amamentação? Antes disso, eu quero me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou Ludmila, eu sou enfermeira há 18 anos, sou consultora em amamentação há 3 anos, já fiz mais de 350 acolhimentos e agora também sou estudante de fonoaudiologia, né? Estou estudando mais para realmente prestar uma melhor assistência às famílias que eu atendo. Sou pós-graduada em enfermagem em UTI, enfermagem do trabalho, e tenho minha formação aí toda com os maiores nomes de amamentação do Brasil, Instituto Mami Bem e Bianca Balaciano. Também sou habilitada em aplicação de laser. Mas vamos ao que interessa, né? Então, como que a gente mantém a produção de leite materno? Porque eu acho que a maioria das mães pensam naquele momento inicial, né? De superar realmente aqueles primeiros desafios, a dor para amamentar, as fissuras mamilares. Mas e depois, né? Como que a gente vai manter o bebê desenvolvendo bem, ganhando peso, manter esse aleitamento materno exclusivo sem a necessidade de fórmula? E é isso aqui que a gente vai tratar hoje, tá? Primeiro, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a fantástica fábrica de leite materno. Quando a gente entende um pouco desse processo, a gente começa a entender como manter a produção, uma boa produção de leite materno, né? Então, aqui tem uma mama, né? O esqueminha de uma mama, e aqui dentro as glândulas, né? É uma representação, parece realmente um cacho de uva, né? E aí, de várias glândulas, vem os ductos. Aqui, é claro que é um esquema, mas assim, são vários ductos que levam o leite da glândula até aqui no mamilo, certo? E aí, como que funciona a produção do leite? Vocês estão vendo aí nessa figura que é um bebê, né? Quando o bebê, ele acopla na mama, ele vem aqui, acopla na mama e começa a sugar, tem esse estímulo nervoso pelo contato do bebê aqui na mama e também esse estímulo sensorial da mãe olhar para o seu bebê. Isso desencadeia muitos estímulos lá dentro do nosso corpo também. Então, vocês veem que sobe um estímulo, né, lá para o nosso cérebro, para um órgão chamado hipófise, que é extremamente importante. E aí, o que que vai acontecer? A hipófise vai estimular uma outra glândula que vai mandar produzir a prolactina e a ocitocina. Não são somente esses hormônios que estão ligados à amamentação, mas esses são os principais que eu quero abordar aqui com vocês hoje. O que que a prolactina faz? A prolactina, aí ela vai cair na corrente sanguínea e vai vir aqui na glândula mamária, a prolactina, e vai mandar o quê? A glândula produzir o leite, tá? E a ocitocina também vai ser produzida, que é um hormônio, vai cair na corrente sanguínea e vai chegar aqui na glândula. E o que que a ocitocina faz? Ela manda contrair essa glândula. Quando a glândula contrai, o leite sai pelos ductos, porque aí aqui aperta aqui e o leite que está sendo produzido aqui dentro da glândula, ele vai sair aqui pelos ductos. Mas, gente, para que a prolactina e a ocitocina sejam produzidas, o que que eu preciso? De um bebê mamando no peito, tá? Então, por isso que colocar o bebê para mamar com uma certa frequência é tão importante. Porque depois que passa a primeira semana, que tem a descida do leite, o controle da produção de leite, a gente fala que é autócrino. O que que significa isso? Auto é lá no lugar, é lá na mama, tá? Então, eu já atendi famílias que eu cheguei lá, ela falou assim: ah, não, a gente colocou ele para mamar ontem 3 vezes só. E aí, o que que acontece? Esse bebê começou a ganhar muito pouco peso. Porque se o bebê tá mamando 3 vezes por dia e só dormindo, a produção de leite vai o quê? Vai caindo, porque eu não tenho estímulo para produzir leite.
Então, por conta disso aqui, que eu preciso de um bebê vindo para a mama, porque à medida que ele vem e mama, ele desencadeia todo esse mecanismo e manda produzir prolactina e ocitocina, certo? Então, a gente entendendo um pouquinho disso, a gente entende que a gente tem que pôr o neném para mamar e mamar de uma forma efetiva, certo? Porque o que que acontece? A produção do leite, ela começa lá na 16ª semana de gestação. Então, vocês aí, eu acho que são todas gestantes, né? Não sei se tem alguma que já tá com o bebê no colo, que eu convidei algumas mães também. A partir da 16ª semana, a gente já começa a produzir o colostro, só porque o colostro não sai, porque os hormônios da gestação impedem a ocitocina de funcionar e até de ser produzida em altas doses no nosso corpo. Depois que o neném nasce, que a placenta sai, é muito importante que essa placenta saia, porque aí os hormônios da gestação vão cair, e aí a prolactina e a ocitocina sobem. Então, os hormônios da gestação caem e os hormônios da amamentação sobem. E aí, isso vai proporcionar que ocorra o quê? A descida do leite, tá? A descida do leite é um fenômeno hormonal. Isso eu quero que vocês entendam também. Tem muita gente que fala assim: nossa, meu leite não vai descer se eu não colocar um neném para mamar. Na verdade, gente, a descida do leite ela é um fator dependente de hormônios lá dentro do nosso corpo. Então, o leite vai descer. Por exemplo, aquela mãe que tem o bebê e por algum motivo o bebê tem que ser internado lá na UTI e não vai mamar, porque ele está na UTI por conta de uma condição. O leite dela também vai descer. Só que depois disso, depois de um tempo, a gente tem que começar a estimular essa mama. Mas a descida do leite, ela é hormonal. Placenta saiu, começa todo o processo. Mas depois disso, depois da descida do leite, a gente precisa de estímulo para manter uma produção de leite. A gente precisa que isso aconteça, né? Bebê no peito, estimulando a produção de prolactina e ocitocina, certo? Então, mais ou menos é assim que funciona a produção de leite da gestação até o pós-parto. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês que estão me assistindo aqui ao vivo, pode mandar no chat, ou se quiser abrir o microfone e falar também, para mim tá tudo ótimo, tá? E aí, eu vou trazer para vocês aqui, primeiro, os fatores envolvidos na diminuição da produção do leite relacionados à mãe, porque a gente tem relacionados à mãe e ao bebê, tá? Primeira coisa, diabetes gestacional. Não sei se alguma de vocês aí foi diagnosticada com diabetes gestacional. A insulina, ela está muito relacionada também a desenvolvimento da mama, tá? Das glândulas mamárias. Então, a gente sabe, quando tem diabetes gestacional, a gente pode ter uma alteração nessa questão. Além disso, o que que acontece? Quando a gente tem um diabetes gestacional, que a gente não está conseguindo controlar muito bem, a glicose, né, que é o açúcar no nosso sangue, pode ser que fique mais alta. E o bebê vai ser gestado, né, naquela glicemia mais alta, naquela glicose mais alta. E aí, quando sai, quando ele nasce, né, quando ele sai da barriga, o que que acontece? Ele estava acostumado com aquele açúcar mais alto. Aí ele sai, e aí ele, para ele manter esse nível, ele tem que mamar. Então, pode ser que ele faça mais o quê? Hipoglicemia, que é baixar o açúcar no sangue. Em alguns casos, né, o bebê precisa ser levado para a UTI para acompanhar e para compensar essa hipoglicemia. Então, essa separação mãe-bebê também pode, o quê? Ser prejudicial para a produção de leite, tá? Além do diabetes gestacional propriamente dito. Uma outra questão importante é a questão de hipo ou hipertireoidismo, as alterações de tireoide, né? Que inclusive são muito comuns na gestação. Eu mesma tive hipertireoidismo na minha gestação. O que que é muito importante, gente? É, se você já tinha alguma alteração de tireoide anterior à gestação ou teve durante a gestação, é muito importante cuidar disso, né? Se você já faz o acompanhamento com o endocrinologista, mantenha esse acompanhamento,
Porque a tireoide é um órgão que ele vai regular o metabolismo do corpo. Então, por isso que ele é tão importante também na produção de leite. Então, é muito importante que a gente mantenha o funcionamento adequado, certo? Para a gente ter uma boa produção de leite no pós-parto. O uso de álcool e drogas também pode estar interferindo na produção de leite, né? O álcool, a gente sabe que tem as doses, né, que a mulher pode beber, que são doses seguras, para cada volume de álcool ingerido. Ah, é uma taça de vinho, um copo de cerveja, tem o tempo que você fica sem amamentar. Mas a questão é, o uso de álcool pode sim interferir na produção de leite, pode baixar a produção de leite. Também algumas medicações. Quero aproveitar aqui e falar com vocês. Tem um site que chama Elactância. Vou escrever aqui no chat. Ó, o site chama Elactância. Daqui a pouquinho eu te falo sobre livre demanda, tá, Eduardo? Elactância é um site muito legal para depois que o bebê de vocês nascerem, vocês consultarem se pode tomar uma medicação. Ah, por exemplo, tive uma mastite. O médico prescreveu, por exemplo, cefalexina, que é um antibiótico. Aí você fica preocupada, nossa, será que eu realmente posso tomar cefalexina? Esse site aqui você pesquisa, e aí ele vem se é baixo risco, se é médio risco, se é alto risco, tá? Porque ele é só para compatibilidade com a amamentação. É super legal e é importante saber. Agora, um outro fator que pode provocar diminuição na produção de leite é a questão das cirurgias mamárias. Nesse sentido, a que mais pode impactar é a redução de mama, tá? A chamada mastopexia. O que que acontece? Na mastopexia, muitas vezes o cirurgião vem, retira toda a areola, desce com a incisão aqui e aqui. Porque ele retira a areola, porque normalmente tira o excesso de pele, reconstrói a mama, né? Por conta de excesso de pele, aí ele tira para a mama subir. Mas agora vocês pensem aqui comigo, na anatomia da mama. Eu não falei para vocês que a gente tem uma rede de ductos enorme? É claro que não é só isso. É muito mais, é um monte de ducto aqui, como se fossem vários canos para transportar esse leite. Quando o médico vem e faz a incisão aqui, ele pode o quê? Seccionar, cortar algum ducto. Então, às vezes, ele nem tirou tecido mamário, glândula na cirurgia. Mas o que que acontece? Eu tenho uma glândula aqui que está fabricando leite, mas não tem por onde ela sair. É como se ela chegasse e o cano está fechado, entendeu? Porque é o ducto o quê? Que foi seccionado, que foi cortado aqui cirurgicamente. Então, é uma questão a cirurgia de redução de mama e existem estratégias específicas para quem tem redução de mama. Se alguém quiser compartilhar aqui, tá? E a gente tem que fazer muito estímulo. Para o quê? Para essas glândulas que estão funcionando e que têm a saída, para elas funcionarem bem, tá? Eu fiz massa, só saberei se houve corte do ducto na hora de amamentar. Isso mesmo, Marcela. E tem quanto tempo já que você fez? O que que acontece? A mastopexia, quanto mais tempo, melhor. Porque o que que acontece? O organismo da gente é muito sábio. Ele começa a refazer, tá? Os ductos. Então, não é um diagnóstico, sabe? Uma questão assim definitiva, você não vai amamentar. Não é isso. A questão é que é muito interessante estímulo, tá? Inclusive estímulo entre as mamadas. É muito interessante para quem tem mastopexia ter uma bomba tira-leite, de preferência elétrica e, se possível, dupla, porque aí você vai colocar a bomba para estimular as suas mamas entre as mamadas torno de 2 anos, mas foi pouca pele. Tipo, na prega dava um dedo, quase dois. Entendi. É, não, realmente foi pouca. Então, Marcela, é isso que é o mais importante, né? No caso de mastopexia, você fazer um estímulo de entre as mamadas mesmo, sabe? Ter uma bomba, neném mamou, estimula. Depois neném mamou, estimula. Porque a bomba vem realmente trazendo um maior estímulo, tá?
A Leiliane falou assim: sempre ouvi falar que o estresse também poderia influenciar muito a produção de leite. Isso é verdade mesmo? De certa maneira, é sim. E como que acontece? Porque quando a gente está muito estressada, a gente o quê? Produz muita adrenalina. E a adrenalina, ela compete pelo mesmo receptor da prolactina. O que que acontece? Tentar explicar um pouco aqui da maneira mais tranquila é a questão da fisiologia. Ó, deixa eu ver se eu consigo fazer um esqueminha aqui com vocês. Nunca usei isso, gente. Não vou tentar agora. Deixa eu ver aqui. Ó, eu tenho o hormônio e esse hormônio, ele tem que se ligar aqui nesse receptor. Então, ó, essa bolinha que eu desenhei aqui é um receptor. Porque o hormônio, ele tem efeito quando ele chega e ele se liga no receptor na célula. E aí a célula manda produzir o leite. E aí, o que que acontece? Eu tenho um receptor aqui de prolactina, né? Aí a prolactina, vamos supor que é esse desenho lindo, super desenhista ela. Cheguei, prolactina, que é o hormônio, se ligou no receptor. Fez essa ligação, vai mandar o quê? A célula produzir o leite. Agora pensa aqui comigo. Vou dar um voltar. O receptor tá aqui e eu tô muito cansada, muito estressada, tem palpite de todo lado na minha cabeça. Tô produzindo o quê? Um tanto de adrenalina, adrenalina, adrenalina. Aí a adrenalina chega aqui, aí a adrenalina vai se ligar no receptor de prolactina. Então, na hora que a prolactina chegar, o receptor dela já está ocupado, entendeu? Então, aí a prolactina não consegue mandar a célula fazer o leite, porque a adrenalina já ocupou o lugar dela ali. É igual você tem um lugar para sentar, alguém chegou e sentou no seu lugar. Seria mais ou menos isso. Então, por isso que é muito importante a gente tentar controlar isso. É claro que tem muita gente que fala assim. Nossa, meu leite secou, eu levei um susto, né? Aconteceu uma tragédia, meu leite secou. Às vezes não é bem assim, sabe? Tão pontual que vai secar do dia para a noite. Tem que ser uma questão muito grande para isso acontecer. De uma forma geral, vocês vão ver à medida que eu for enumerando aqui, as coisas vão acontecendo, 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 a produção de leite vai caindo até que seca, sabe? Mas que isso aqui pode acontecer, pode acontecer. É um exemplo que eu gosto muito de dar, é o seguinte. Quando eu vou para a fazenda do meu cunhado, ele trabalha com gado leiteiro, sabe? E aí, gente, no momento da ordenha da vaca, tem, e a fazenda dele é uma fazenda pequena, tem uns esguichos d'água que faz tipo uma névoa fresquinha, porque as vacas ficam soltas no pasto, no calor. Mas na hora que é para ela ir para a ordenha, para tirar o leite, ela fica na sombra, fica num lugar com uma névoa fresquinha. Para quê? Para aumentar o bem-estar da vaca. Para o quê? Para aumentar o volume de leite, porque lá é o quê? Dinheiro. Vocês entendem? Tanto que essa questão ela é relevante, né? Então, às vezes, a gente está assim, numa condição super complicada, super estressada, muito cansada, sem apoio. Aos poucos, a produção de leite vai baixando, certo? Por conta dessas interações de receptor aí que eu expliquei para vocês. Se não der para entender, vocês me falam que eu explico de novo de outra maneira, tá? Marcela perguntou: Bomba em si não comprei nenhuma, só comprei aquela que tu mostrou num vídeo, que o bebê mama de um lado e você deixa do outro pingando. Qual bomba comprar? Você comprou o coletor de leite, ele é legal, tá? O coletor de silicone. Depois eu vou mandar uns links lá no grupo, tá bom? De bomba, que é interessante comprar. Tem até uma mãe, atendi ela no pós-parto, a menininha dela tá com um aninho, tá voltando, tá indo pra escolinha, e ela tá ordenhando, né, pra manter o leitinho dela. E aí ela é aquela bomba que você coloca dentro do sutiã. Não sei se vocês já viram, mãos livres. E aí, você consegue fazer as coisas, né, com a mão livre. Isso eu acho muito legal. Eu vou mandar o link lá no grupo, tá bom? A Leiliane fala. Leilane. Esse é o meu medo. Imagino que o puerpério deve ser um turbilhão de emoções. É mesmo. A gente, eu acho assim que só vivenciando pra gente entender,
né? Porque quando a gente tá aqui sem alteração hormonal é uma coisa, outra coisa é quando você vive, porque é alteração hormonal, é a privação de sono, é uma vida que muda, né? Mas eu tô aqui para mostrar para vocês que a gente sobrevive. A Raquel, eu não sei se a Raquel tá aqui, tá? A Raquel é mãe da Eva e tá gravidinha de novo. E eu atendi a Raquel. Depois a Raquel podia contar para nós aqui no final como é que foi o puerpério, que foi power. Ela, não sei se ela tá colocando a Eva para dormir, mas é possível a gente se organizar, tá, meninas? E passar da melhor maneira possível. Por isso, por tudo isso aí do puerpério. Então, em relação à produção de leite aqui, dos fatores relacionados à mãe, eu dei uma resumida nos principais, e seriam esses, tá? E aí, a gente vai falar agora dos fatores relacionados ao bebê. E o primeiro que eu trouxe aqui para vocês, eu acho que é o que é o mais treta, né? Que é o uso de bicos artificiais. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. O que que acontece, gente? Vou trazer aqui para vocês informações baseadas em tudo que eu já estudei, tá? Primeiro, a questão da chupeta, né? A chupeta, quando o neném ele vem, que a gente coloca ali na boquinha do bebê, tudo que a gente coloca na boquinha do bebê que encosta na linguinha dele desencadeia o reflexo de sucção. Aí ele começa. E sugar pro bebê, pro recém-nascido, traz um conforto muito grande. O bebê ele se organiza. Tanto é que às vezes a gente faz ultrassom e o neném tá chupando o dedinho, mamando a mãozinha, né? Porque até lá dentro do útero, que é um ambiente que ele ama de paixão, que é um ambiente super controlado, também faz bem para ele. Então é fato que ele vai se acalmar. Mas o que que acontece? Quando o neném chupa chupeta, ele faz isso, ó. Tá vendo? É uma boquinha fechadinha. E ele joga a linguinha lá para trás. E aí o que que acontece? E ele move os músculos da bochecha, dos lábios, da língua, de uma forma diferente quando a gente traz o bebê para o peito. E aí, quando eu vou, e aí às vezes é assim, às vezes o bebê fica com mais o bico na boca do que o peito na boca. Porque tirou do peito, já põe o bico, tirou do peito, já põe o bico. Mas mesmo em menores, tem muita família que fala assim, não, Ludmila, mas eu só ponho na hora que ele tá muito, que ele tá chorando. Mas a gente sabe que o bebê chora muito. É a forma dele se comunicar, é a forma dele se expressar, tá? E aí aquele bebê, ele se acostuma com essa postura, ó. E aí quando esse neném, a gente vai trazer esse bebê pro peito, às vezes ele vem, ó, uma boquinha fechadinha. E eu vou repetir aqui a questão da pega. Quando eu vou fazer, vou colocar esse bebê no peito, o que que eu faço? Eu passo o mamilo do nariz para o lábio superior, para quê? Para eu estimular o reflexo de busca. Porque quando eu passo meu mamilo do nariz para o lábio superior, ele procura, ó. E aí, se ele vem assim, ó, o que que acontece? Ele vai abocanhar a mama com uma boca fechadinha. Primeiro, num primeiro momento, vai machucar o peito, porque ele vai ficar mamando aqui só o mamilo, né? E ele vai pegar raso na mama. Ele tem que abrir um bocão e, ó, pegar mais a parte inferior aqui da areola, né, do que a parte superior e ordenhar, porque aí ele vem com a linguinha dele com um movimento ondulatório aqui embaixo e extrai o leite. Então, se ele pega muito fechadinho aqui, ele consegue o quê? Tirar menos leite dessa mama. Se ele fica tirando menos leite da mama, a mama vai ser o quê? Menos estimulada, tá? Porque aí a mama é como se ela sempre ficasse com o leite parado aqui. Vai ficando com a mama cheia, a mama cheia. E aí, o que que seu organismo entende? Nossa, essa mama aqui tá muito cheia. Tudo por mecanismo de feedback. Vai começar o quê? A diminuir a produção do leite de uma forma o quê? Para te proteger. Porque se a gente fica com a mama muito cheia por muito tempo, eu vou engurgitar a mama vai ficar cheia e eu posso chegar até numa mastite.
entende? Então, por isso que retirar o leite de forma insuficiente, mamando muito rasinho aqui, é muito ruim para a produção de leite, porque aos poucos essa produção vai caindo, tá? E esse bebê ele vai vir com a boquinha fechadinha, porque é o costume que ele tem de mamar a chupeta. Outra questão da chupeta é o seguinte: a gente tira o neném do peito, né? Por exemplo, tá dormindo bonitinho. Aí coloca ele lá, deitadinho para dormir. Aí ele começa a despertar, começa a mexer, que são o quê? Os sinais precoces de fome. O que que eu faço? Vou lá e coloco o bico na boquinha dele. Nesse momento, eu já tinha que trazer ele para mamar, mas eu coloquei o biquinho na boca dele. Ou seja, ele vai ficar ali chupetando um tempo, até que chega uma hora, às vezes passa 5, 10 minutos, ele vai chorar, que é sinal que sinal tardio de fome, ele já tá bravo. Aí você vai ter que dar o peito para ele. Você tá vendo que você tá atrasando a mamada? Era para você ter trazido ele pro peito, mas aí colocou ele na chupeta, ele ficou ali intertidinho mais uns 10 minutinhos. Na outra mamada, a mesma coisa. Na outra mamada, a mesma coisa. A gente tá o quê? Espaçando as mamadas. Vamos supor que era para eu dei mamar, tipo, por exemplo, 1 hora. Ah, esse neném acordou, uma, duas, três, 3h30. Fiquei enrolando ele até 15 para as 4. Entende? Que você está espaçando as mamadas. Espaçar as mamadas, eu estou fazendo o quê? Diminuindo o estímulo da minha mama. Isso também, progressivamente, eu vou diminuindo a minha produção de leite. Isso é uma coisa que não acontece assim de uma semana para outra, mas às vezes com 2, com 3 meses de vida desse bebê, tá bom? Que aí a gente vai lá no pediatra pesar e o ganho de peso dele não foi legal, porque isso vai repercutindo aos poucos. E a demanda, a livre demanda, que até alguém comentou ali, é isso, é atender as demandas do bebê mesmo. O bebê acordou, começou a procurar o peito, a gente já traz ele para mamar. Quando eu tenho uso de bico artificial, gente, eu não tenho livre demanda, tá? Conceitualmente, é isso que fala a literatura. Se esse bebê usa bico artificial, não tem livre demanda. E aí a gente já começa, né, com esse risco de baixa produção de leite, certo? Uma outra questão é o uso da mamadeira, e é algo que eu vejo muito, muito, muito frequentemente. E eu vejo, às vezes, que a família faz assim, sem nem imaginar que aquilo pode ser perigoso, sabe? O que que acontece com a questão da mamadeira? Muitas vezes, e principalmente ali nas 2 primeiras semanas, pelo que eu vivenciei enquanto mãe, né, e pelo que eu vivo com as mães que eu atendo, as 2 primeiras semanas são as semanas mais difíceis mesmo, porque você está entendendo ali como que o bebê é, conhecendo o bebê, se organizando. E é o momento que ele dorme pior. E aí, o que que acontece? Às vezes, o marido, na melhor das intenções, fala assim: não, pode deixar, pode dormir, que eu vou dar o leite para ele, eu dou na mamadeira. Aí pega a fórmula, pega a mamadeira, ainda fala assim: não, mas é aquela Avente, a pétala da Avente. Primeiro, gente, não existe nenhuma mamadeira menos pior. Pode ser a mamadeira que imita o peito, pode ser a Avente pétala, não existe. Todas oferecem risco, tá? Tanto porque o bebê vai mamar da mesma maneira da chupeta, ó, boquinha fechadinha. A mamadeira tem a questão da confusão de fluxo também, né? Porque o bebê ele consegue extrair o leite com muito mais facilidade. O fluxo de leite da mamadeira, por mais que tem gente que ainda testa. Nossa, Ludmila, eu chupei, é super difícil de tirar o leite. Mas, gente, é um fluxo que é contínuo. O peito são jatos que saem. E a mamadeira não é um fluxo contínuo. E o bebê, ele entende que a mamadeira é mais fácil, tá? E a maneira de mamar também, os músculos usados são diferentes da mamadeira para o peito. E aí, para é a cerejinha do bolo. Aí o que que acontece? Primeiras semanas, né, do pós-parto,
A mãe tá assim muito cansada, aí o marido vai lá e dá a mamadeira. E aí, às vezes, a mama fica sem estímulo. Vamos supor que você deu mamar 11 horas da noite, aí o bebê acordou 2 da manhã, o marido deu uma mamadeira, e depois você foi dar mamar só 5 horas da manhã. Então, pensa, ó, das 11 às 5 foram 6 horas. 6 horas sem estímulo para essa mama é muito tempo. E normalmente isso vai se repetindo, noite após noite. E eu entendo, gente, que é na boa vontade, sabe? Só porque é um risco de fato. Porque as mamadas da madrugada, principalmente, são extremamente importantes até a sexta semana pós-parto, tá? Lembra da história dos receptores de prolactina? Até a sexta semana pós-parto, a gente consegue aumentar esses receptores de prolactina. Então, eu tenho muita prolactina, que é o hormônio que estimula a produção de leite, e eu consigo aumentar os receptores. Então, ó, eu tô conseguindo fazer ligação, entendeu? Meu E aí, coitadinho. essa prolactina vai conseguir mandar produzir leite. Então, quando eu começo a pular essa mamada da madrugada, eu deixo de estimular as minhas mamas, bem nesse momento crucial, entendeu? Larissa, você fecha por gentileza o seu áudio para mim? E aí eu começo a pular essas mamadas da madrugada, e aí eu deixo de estimular até a sexta semana. Gente, são muito importantes as mamadas da madrugada. E aí, principalmente, e aí tem uma outra questão de pular essas mamadas da madrugada. Na primeira semana pós-parto, eu já falei aqui em outros encontros sobre a questão da descida do leite, que vai acontecer do terceiro ao quinto dia pós-parto. A mama fica cheia. E aí, se nesse momento a gente deixa a mama quieta, sem o neném mamar, sem eu fazer uma ordenha, manual, o que que acontece? Essa mama vai enchendo, essa mama vai enchendo. E aí, às vezes, você vai acordar, a mama tá muito dolorida, sabe? Que a gente não consegue encostar no peito, a mama tá quente, podendo novamente chegar no caso de mastite. Entendeu? Então, essa questão das mamadas da madrugada são muito importantes. Muito importante as mamadas da madrugada, tá? Mas aí vocês pensam assim, né? Nossa, mas como que eu faço, né? Se eu tenho que acordar para amamentar. Primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é provisório, é uma fase, tá? E ela passa, às vezes demora um pouquinho a passar, mas esse início passa. E aí depois o neném vai começar a dormir melhor, a gente se adapta de uma maneira extraordinária. É incrível como que a gente vai se adaptando. Por isso que, se você tiver condições, né? Se vocês tiverem uma rede de apoio, pessoas para ajudar vocês, né? Dê o mamar, deixa com o pai, deixa com a sua mãe, deixa com alguém, para você tentar dar uma descansada, porque logo virão outras mamadas, tá bom? Mas pular a mamada da madrugada, isso aqui, gente, se eu tivesse que escolher um fator, eu escolheria essa questão de pular a mamada da madrugada, porque eu vejo que acontece muito, muito, e é muito prejudicial para a produção de leite, tá? Aos pouquinhos, a gente vai diminuindo a produção de leite, até que chega um momento aí começa a complementar, e é uma bola de neve. Quanto mais o bebê toma fórmula, mais saciado ele fica, menos ele vem para o peito. Ele vem menos para o peito, ele estimula menos a mama. Entende? E aí a gente vai baixando mais ainda a produção de leite materno. Certo? Sobre isso, vou passar para frente. Qualquer dúvida, vocês me perguntem aí, por favor. Eu quero que vocês saiam bem entendidas disso, tá? Ausência de livre demanda. Um assunto complementa o outro. Tanto é que eu coloquei a foto do bebezinho aí com a chupeta, como eu falei para vocês, né? Não existe livre demanda com o bebê que chupa chupeta. E a questão da mamadeirinha aí da madrugada, né? Que faz com que a mama fique sem estímulo. Então, aí a gente não tem livre demanda. O estímulo é extremamente importante.
aquela mama cheia da primeira semana, é como eu falei para vocês, é dependente de um processo hormonal. Mas depois que aquilo ali passa, a gente precisa de estímulo, a gente precisa de bebê mamando para poder estimular a mama. E vocês vão perceber que os bebês, eles são muito sonolentos, muito. Na primeira semana, a gente tem que acordar esse bebê para mamar durante o dia. Eu gosto de orientar no máximo de 3 em 3 horas e à noite no máximo de 4 em 4. Dependendo da perda de peso lá do hospital, a gente coloca de 2 em 2 durante o dia, até de 3 em 3. Mas, gente, isso é no máximo, tá? Não é que o bebê acordou, tem 2 horas que ele mamou, eu vou ficar esperando dar 3. Não. Eu tenho uma amiga que ela falava assim: Nossa, eu tinha entendido isso quando meus filhos nasceram. Não dava 2 horas, por exemplo, eles começavam a chorar, eu esperava dar 3 horas. Então, na verdade, você está esticando ali o tempo, né? Você está deixando de estimular suas mamas. Então, bebê acordou, começou a mexer a cabecinha, começou a mexer os bracinhos para cima e para baixo, já pode atender, que ele já quer mamar, tá? E quanto antes a gente atende, principalmente na primeira semana, segunda semana, mais fácil é para colocar esse bebê no peito. É o que eu sempre falo. É mais fácil você aprender a dirigir num bairro tranquilo, afastado, ou lá na Tubolvilela. Já pensou você começar a sair para dirigir um carro lá na Tubolvilela? Aquele tanto de ônibus, aquele tanto de gente, aquele tanto de carro. É você colocar um bebê bravo no peito. Então, bebê acordou, já traz ele pro peito, que ele vai estar tranquilo, vai ser mais fácil de conduzir a mamada, tá? E aí, uma das causas também é a técnica incorreta de amamentação. E aí parece que a gente fica, né, maçando. Sempre fala da pega, sempre fala da pega. Mas, gente, a questão é que o manejo da amamentação, que é isso, é acompanhar uma mamada, é fazer todos esses ajustes, ele é soberano. Quando a gente sabe acompanhar uma mamada e orientar uma mamada, e posicionar o bebê do jeito certo, às vezes colocar o bebê na posição invertida, a gente consegue resolver muita coisa, tá? Por isso que, mais uma vez, eu vou repetir a história da pega aqui com vocês. Eu vou descompartilhar minha tela aqui para vocês me verem melhor, tá? Ó, vou colocar meu avental. Vou até me colocar maior aqui para eu ver direitinho o que que eu tô fazendo aqui com vocês. Quando a gente tem uma técnica ruim de mamada, o que que acontece? O bebê vai pegar raso. Pensa comigo, vou comer um sanduíche, né? E aí, você já ouviu com certeza na internet, ou me ouviu falar aqui, que a gente não faz isso aqui para morder, para abocanhar a mama, como se eu tivesse indo comer um sanduíche. Quando o bebê ele vem e pega muito rasinho na mama, ele consegue extrair menos leite. É aquela história. Por exemplo, você vai comer um sanduichão. Se você der uma mordida aqui rasinha, você não vai pegar pouco pão, pouco recheio do sanduíche? Agora, se você pega aqui, aperta a mão, o sanduíche, você consegue o quê? Abocanhar um pedação e tirar mais sanduíche dali. A mesma coisa, quando o bebê consegue abocanhar mais mama, ele consegue extrair mais leite, porque a linguinha dele vai fazer o movimento, ele vai estimular mais a mama. Lembra que eu falei para vocês que tem esse estímulo local que manda um estímulo nervoso lá para o nosso cérebro, lá para a hipófise, e manda produzir prolactina e ocitocina. E a linguinha dele, fazendo um movimento ondulatório, vai conseguir extrair mais leite. Por isso que é tão importante fazer a pega correta. Às vezes o bebê não tá nem machucando o peito da mãe, mas tá estimulando um pouco a mama, entendeu? Por isso que a gente revê de novo a técnica da pega. Vou baixar um pouquinho a câmera aqui para vocês me verem melhor aqui. Ó, peguei a almofada e vou aqui amamentar meu bebê. Tô aqui na posição, ó, tradicional. E aí vou amamentar aqui na minha mama direita. A boquinha do bebê, o bebê não tá aqui de lado, ó. Então, o que que acontece? Eu vou fazer o formato da minha mama de acordo com o encaixe do bebê.
Isso aqui eu já expliquei para vocês também, mas vou falar de novo. Foi num outro encontro só sobre pega. A boca do bebê tá aqui, eu vou fazer assim com a mão. Vou fazer o tal do C. Agora, o bebê tá deitado de lado. Se eu vier aqui e fazer o C, vocês concordam comigo que não vai encaixar direito? A boca dele tá aqui, não encaixa. Agora, se a boquinha dele tá lateralizada, como tá aqui, deitadinha na posição tradicional, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, vou fazer tipo um U na minha mama, ó. E aí a boca encaixa melhor na mama, tá? Isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente assiste um vídeo na internet, o pessoal fala assim, faz um C, faz um C. Na verdade, depende do formato da boca do bebê. Ninguém come um sanduíche assim, ó. A gente não aperta o sanduíche assim? Então, a mesma maneira eu vou fazer com o bebê. Dependendo da posição da cabecinha dele, eu vou movendo a minha mama para fazer um formato que a mama encaixa direitinho aqui na boca dele. Então, ó, trouxe o bebê na almofada, trago o bebê para de frente o meu mamilo, e aí ele tá encaixadinho aqui embaixo da minha mama. E aí eu vou trazer esse bebê de baixo para cima, tá? Fiz a prega aqui, lembrando que eu vou deixar a areola livre, porque a boquinha dele vai vir aqui na minha areola que é essa parte marrom. Vou fazer o estímulo para abertura de boca, ó, passei o mamilo do nariz pro lado superior. Tô passando. Quando o neném abrir a boca, porque isso vai ativar reflexo de busca. Ele abriu a boca, eu trago ele. E é assim, é rapidinho mesmo, tá? Continuei segurando aqui a minha mama, segurando aqui atrás da cabecinha dele. Na hora que ele pegou um ritmozinho de sucção, o que que eu faço? Eu vou soltando devagar a minha mama e aconchego ele. Essa história de apertar a mama é muito importante. Aí o que que eu vou ver aqui? Um nariz livre, que o nariz, ó, ele tá respirando. O queixinho tá encostado na mama, o queixo tem que ficar encostado na mama, tá? E o corpinho dele tá todo alinhado, ele não tá mamando assim, ó, virado de lado. Então, às vezes a gente chega, o neném tá mamando desse jeito aqui, ó. É difícil deglutir virado de lado, tá? Então, eu deixo ele todo alinhadinho e todo juntinho aqui do meu corpo. Aí, o que que você vai ver? Ele vai sugar, sugar, engolir, sugar, sugar, engolir. Às vezes a gente escuta até os glup, glup, glup do gole mesmo do bebê, tá? Não precisa assustar, ele não tá engasgando. E aí, quando ele começar a ficar muito tempo parado, começar a querer cochilar, eles fazem assim com o olho. O que que você vai fazer? Compressão mamária. Aqui perto do seu tórax, você vai apertar a sua mão, 3 segundos, soltou. Apertou, soltou. Quando eu faço isso, principalmente depois, quando o leite desce, que a mama fica mais cheia, quando eu aperto aqui, vai cair umas gotinhas de leite na boca do bebê, o bebê volta a mamar. Isso é muito bom, porque aí eu tô estimulando mais as minhas mamas, tá? Aí vai chegar um momento que o fluxo de leite vai ficar um pouco mais fino. Você vai fazer o estímulo aqui, o bebê não volta a mamar. O que que você faz? Você inverte ele. Pega seu dedinho, coloca aqui, ó, do ladinho, no cantinho da boca, troca ele e coloca ele de cá, tá? E deixa ele mamar. Isso é muito importante para uma boa produção de leite, oferecer sempre as 2 mamas por mamada. Nem sempre ele vai aceitar, mas você vai sempre oferecer, tá? Um bebezinho de 1 semana, né? Mamou 5 minutos e dormiu. Gente, não mamou o suficiente. Por mais que a gente não se atenha a tempo, mas eu te garanto que com 5 minutos, um bebê de 1 semana, ele não consegue extrair leite suficiente para crescer, para se desenvolver, para fazer xixi, para fazer cocô. Dormiu, acorda ele, põe ele para rotar, acorda ele, tira a roupinha dele, deixa ele só de fraldinha e traz ele para o peito de novo, tá? Para ele vir e mamar. Então, também é um ótimo fator para a produção de leite. Além dessa pega correta, profunda, colocar muito peito na boca do neném, numa linguagem bem assim clara, é estimular, fazer a compressão mamária, né?
deixar essa mamada mais efetiva e sempre oferecer as 2 mamas por mamada. Outra questão que é muito importante, parece besteira, mas é mudar a posição de amamentação. A gente fica amamentando só tradicional, tradicional, tradicional. Põe o neném na invertida. Quando a gente amamenta na posição diferente, o bebê ele vai estimular uma área diferente de glândula dentro da sua mama, tá? Então isso é muito importante. Ah, deu um peito, vai lá para o outro. Quiser voltar, pode voltar, entendeu? É claro que não é para ficar, gente, o dia inteiro no peito. Mas deixa na posição tradicional, depois coloca na invertida. Na próxima mamada, na que você colocou na tradicional, você coloca na invertida. Isso é muito importante. E é muito legal para melhorar a produção de leite e para manter uma boa produção de leite também, tá? Deixa eu ver a pergunta aqui. Ó, para fazer o rodízio das mamas, é preciso esperar o bebê mamar todo o leite de uma mama e depois troca? Ou tem algum tempo estimado de mamada em cada mama? Eu não gosto de colocar tempo máximo de mamada, sabe? Porque vocês vão ver quando o bebê de vocês nascer, que com o passar do tempo, ele vai ficando mais esperto para mamar, sabe? E ele consegue mamar mais, ele vai, porque tudo que a gente faz muito, a gente não treina, não fica melhor. O bebê é a mesma coisa, a mamada vai ficar mais rápido. Às vezes tem bebê de 2, 3 meses, com 10 minutos ele já resolveu a vida dele, já mamou. Agora pensa comigo, um bebezinho que vem para mamar no peito, tá novinho. Ele começa a mamar, ele começa a cochilar, né? Então, vai ser uma mamada mais longa. O tempo normal que a gente fala, de 10 a 50 minutos. Só porque 10 minutos para um bebezinho que está mais dormindo do que mamando, não vai ser o suficiente. Por isso que é muito importante a gente entender essa questão de tempo de mamada, usar, eu adoro todo atendimento que eu faço, eu ensino a compressão mamária. Porque aí você vai, faz a compressão, gente, parece mágica, sabe? Você aperta aqui no peito, cai uma gotinha de leite lá, às vezes pela própria movimentação da mama dentro da boca, eles começam a sugar. E aí, se eles sugam um pouquinho e para, você vê que dá uma sugadinha, às vezes dá só uma tremidinha no queixo, para de mamar, aí você troca de mama, sabe? Tentem entender melhor. Às vezes o bebê, porque tem gente que fala assim, você vai dar 15 minutos cada mama. Aí você colocou na primeira mama, deu 15 minutos, aí o neném tá lá assim, queixo, sobe e desce. Aí vai lá e tira. Gente, se ele tá lá engatadinho, mamando, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce o queixinho, às vezes você tá escutando gole ainda, sabe? Deixa ele lá. Parou de sugar, faz compressão mamária. Tá sugando? Deixa. Parou, você estimula com a compressão, ele não volta a mamar, aí você troca de mama, tá? Eu acho que agora, como vocês estão gestantes, ainda às vezes fica meio nebuloso pensar nisso, sabe? Fala assim, gente, mas depois que a gente põe o neném para mamar, e aí você consegue entender melhor isso, sabe? Fica mais claro. Você vê que o queixinho dele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, tem o ritmo. Você às vezes escuta ele deglutindo, né? Fazendo isso, ó. Tá vendo, ó, aqui no meu pescoço? E aí, se ele tá mamando, deixa ele mamar, tá bom? E aí, essa questão de rodízio. Eu vou sempre oferecer as 2 mamas por mamada, ó. Comecei a mamada na mama direita, fui para a mama esquerda. Terminou a mamada. Na próxima mamada, eu vou começar pela última. Porque acaba que aqui na última mama, ele já não mamou tanto. Que ele deu aquela mamadona aqui na mama direita. Na mama esquerda, ele mama, eu brinco que é só sobremesa, a segunda mama. Aí depois você vem e coloca na última mama de novo, tá bom? E aí, volta pra cá de novo. Oferece as 2. Ó, eu fico com a impressão que depois de fazer as compressões da mama, ele volta a mamar de novo. Poderia encher todo o estômago e não aceitar a outra mama. Não necessariamente. Leilane, você tá grávida ou você já tem bebê? Tem alguém aqui que o bebê já nasceu? Coloca aqui pra mim, por favor, só para que aí a gente consegue, eu consigo até nortear melhor a orientação.
Quando a gente faz, tô grávida ainda, beleza. Quando a gente faz a compressão e ele volta a mamar, ele não enche a barriga ali na primeira mama, sabe? O que que acontece? A Larissa já nasceu, nós até conversamos por direct, né, Larissa? Quando a gente faz a compressão mamária, o fluxo de leite, mais pro final da mamada, ele vai ficando mais fino, continua produzindo. Aí ele não fica tão interessante, sabe? E aí quando a gente passa para outra mama, porque quando eu tô dando mamar aqui na mama direita, o estímulo vem para as duas mamas. Então a mama direita ele tá mamando e ele tá produzindo e ele tá mamando. A mama esquerda tá produzindo, tá enchendo, tá enchendo, tá enchendo. Então quando a gente muda ele de mama, aí ele fala, não, mas aqui tá bom demais, olha que fluxo bom de leite. Aí ele vem todo entusiasmado, tá? Pode fazer a compressão mamária sossegada, não tem problema, tá? Não vai deixar de aceitar a segunda mama, não. Confie em mim. Gente, essa técnica para bebê sonolento, bebê prematuro, é muito, muito boa. Deixa eu voltar aqui. Quando o bebê não aceita uma mama, tem algo que pode ser feito? O que que acontece? Nas primeiras semanas, principalmente na primeira semana, lembrando, no estômago do bebê, no primeiro dia de vida, é do tamanho de uma cerejinha, cabe de 5 a 7 ml. Então, nem sempre, quando vocês estiverem lá no hospital, né, no primeiro, no segundo dia, nem sempre ele vai aceitar as duas mamas, mas vocês vão oferecer. Lembra sempre disso, vocês vão sempre oferecer. Se ele aceitar, beleza, mas nem sempre ele vai aceitar. Então, vamos supor, tô aqui dando mamar. Aí fiz a compressão, nada, não mama mais. Aí o que que acontece? Na próxima mamada eu vou na que eu não dei, tá bom? Mas, gente, não é uma regra. Toda vez ele vai aceitar as duas mamas? Não. A regra é, sempre vamos oferecer, tá bom? Agora, é aquela coisa. Ah, mamou 5 minutos, mamou uma mama só, você vai desistir da mamada? Não, você vai lá acordar o bebê para mamar mais, tá bom? Porque 5 minutos num bebezinho de um mês é realmente muito pouco tempo. Deixa eu ler aqui mais. Lilian tá grávida, a Larissa já nasceu. A Raquel, eu tenho uma bebezinha de 1 ano e 5 e tô grávida de novo. Gracinha. Não tinha pensado nisso. Ó, minha cunhada, ao amamentar minha sobrinha com o peito esquerdo, ela sempre vomitava. Por que será? E ela não dava uma mama antes, para deduzirmos que ela estava cheia. O que que acontece? Pelo jeito era só no peito esquerdo, né? Ó, eu não tenho um olho igual ao outro, eu não tenho uma orelha igual à outra, tá? E eu não tenho uma mama igual à outra. Igual meu peito direito sempre foi mais afetado. Tanto é que meu peito direito foi que a minha filha mais demorou a pegar, ela mamava só no esquerdo. Então, a gente tem diferenças anatômicas. Então, não pense que uma mama sua vai produzir leite igual a outra. Às vezes, você tem o quê? Uma maior quantidade de glândula de uma mama do que na outra. Ou as suas glândulas, igual no caso da sua cunhada, às vezes o peito esquerdo dela tinha mais glândula, a glândula produzia mais, entendeu? Às vezes, o que que acontece? Ah, eu sempre, isso involuntariamente, sempre amamentava de madrugada na mama esquerda. Aí a mama esquerda, ela acabou sendo mais estimulada, então por isso ela produzia mais leite. São hipóteses, né? Mas, gente, uma mama não produz leite igual à outra por diferenças anatômicas, certo? Vou voltar aqui a compartilhar minha tela, tá bom? Então vamos lá. Falei aqui para vocês da questão, né, da técnica incorreta, da mamada. E aí, outra questão que pode afetar muito a produção do leite é a separação mãe-bebê, que eu comentei com vocês lá no caso da diabetes gestacional. O que que acontece, gente? Quando a gente tem, vamos supor,
Ah, o bebezinho foi para UTI no primeiro dia, né? E às vezes é um bebê que foi por um desconforto respiratório, vai ficar lá em observação e logo sai. Minha filha aconteceu isso. Ela ficou 24 horas. O que que é interessante a gente fazer? A gente já começar a ordenhar o colostro. Porque, por exemplo, o bebê, se ele tem condições, se ele não tá de dieta zero, né? Ou tá com a sondinha lá, a gente pode extrair o nosso colostro e oferecer para o bebê. Porque o colostro, gente, o ideal é que seja o primeiro alimento do bebê, né? De preferência que fosse um único até descer o leite de transição. O colostro, ele tem muitos benefícios, né? Ele é cheio de anticorpos, ele produz, ele protege o bebê. E o colostro, ele tem substâncias, é uma coisa tão incrível isso, eu acho, eu sou tão apaixonada com isso, que quando o bebê, ele engole o colostro, tem umas substâncias no colostro que vai lá para o intestino do bebê, recobre o intestino do recém-nascido, e aí se vem uma bactéria patogênica, que é uma bactéria que causa doença, a bactéria se liga nessa substância e vai embora e não entra para dentro do intestino do bebê. Olha para vocês verem a grandiosidade que é o colostro. Então, em casos que o bebê tem que ficar na UTI, é muito importante a gente o quê? Ordenhar o leite e colostro, o ideal é que seja ordenhado manualmente, porque é baixo volume. Às vezes a gente vai ordenhar na bomba, vai ficar só ali nas paredes da bomba, tá? E eu vou aproveitar aqui e falar como que a gente faz a ordenha manual. Ó, uma mão em C, eu pego aqui, ó, para fora das bordas areolares e eu vou fazer um movimento de quê, ó? Para trás e fecha, solta. Para trás, fecha, solta. Para trás, fecha, solta. Lembra da minha voz, ó, lá na mente de vocês, ó. Para trás, fecha, solta. A gente ordenha esse leite, né? Esse colostro, que é um tipo de leite. E normalmente, quando o bebê tá na UTI, a gente ordenha lá dentro da UTI para o pessoal já oferecer, tá bom? Ah, o bebê precisa ficar mais tempo internado, às vezes para ganhar peso, para chegar em 2 quilos, né? Ou para alguma questão que ele precisa lá do tratamento. É muito importante a gente manter o estímulo, tá, gente? A palavra-chave da produção de leite é estímulo. Então, o bebê tá lá na UTI, ficou uma semana, 2 semanas, às vezes gemelar, não sei se alguém aqui tá esperando gêmeos, né? Trigêmeos, eu atendi mãe de trigêmeos, os bebês ficaram lá um tempinho. Aí o que que a gente fez? Vamos estimular a mama. A gente vai o quê? Proteger a produção. Então, o ideal é fazer ordenhas como se esse bebê estivesse mamando, ordenhar a cada 3 horas, tá? Inclusive, quando à noite. Porque aí o que que acontece? O bebê tá lá sendo cuidado na UTI, né? Então você ordenha para deixar o leite para ele lá. Quando você tá em casa, você ordenha, já vai fazendo seu estoquezinho de leite e que mais? Você tá protegendo a sua produção de leite. Que a gente não pode simplesmente deixar o tempo do bebê lá e deixar a mama quieta, a produção vai caindo, tá? Então a gente tem que ir mantendo esse estímulo mesmo, como se tivesse um bebê mamando. E o ideal é que seja uma bomba elétrica. É mais efetivo e facilita a vida. Deixa eu ver aqui a pergunta. Lúdio, você acha que ordenha manual é melhor do que ordenha com bomba? Raquel, depende, né? A ordenha, vamos falar lá dos primeiros dias, né? Que a gente tem colostro, primeiro, segundo, terceiro dia. Eu gosto de ordenha com mão, que como eu falei, é baixo volume. A gente vai tirar ali pouco volume de colostro, tá? Então eu prefiro com a mão. Agora, vamos supor, não, eu vou fazer meu estoque de leite, né? Por quê? Porque às vezes eu quero sair, eu brinco, eu quero ir lá fazer minhas unhas e vou deixar o bebê com meu marido, e meu marido vai oferecer o leite de forma segura. Então eu vou fazer meu estoquezinho. A bomba é mais prática e a bomba elétrica é mais prática ainda, tá? Então vai tudo assim. Ah, não, eu quero voltar ao trabalho e eu quero manter meu bebê em aleitamento materno exclusivo.
Bomba elétrica. Tem mulher que pega muito jeito da ordenha manual, mas eu acho a elétrica mais prática. Tá bom, Raquel? E aí, essa questão da separação do bebê é isso. Se separou, tem que manter o estímulo, tá bom? Nas mamas aí. E é isso, gente. De uma forma geral, para a gente manter uma boa produção de leite, a gente tem que manter o quê? Estímulo, tá? A mama é uma fábrica de leite que precisa ser estimulada. E é muito importante, igual essa questão da consultoria, porque a gente consegue avaliar caso a caso. Mas essas informações aqui são muito importantes para vocês manterem uma boa produção de leite quando o bebê de vocês chegarem, tá bom? Larissa, que já tá com o bebezinho no colo, né? Você manter aí, acho que seu bebê nasceu esse mês, né? Que você comentou comigo lá no Instagram, para poder realmente manter uma boa produção de leite. Estímulo só é ideal após nascer, né? Durante a gestação não é. Marcela, a gente tem indicações específicas para a ordenha gestacional, tá? Eu fiz poucas, assim, acaba que tem muita mãe que não anima fazer, não pega para si, mas quando tem casos de diabetes gestacional, de mastopexia, né, a gente pode fazer essa ordenha gestacional. Mas como que eu costumo fazer? Eu mando um relatório para a obstetra, né, da mãe, e aí, inclusive, eu mando artigo científico, porque tem obstetra que fala o seguinte: ah, se fizer estímulo na mama, pode estimular trabalho de parto prematuro. Só que a grande maioria das vezes não, mas tem que ter um consentimento do obstetra, tá? Para poder fazer. E aí, o que que a gente faz? A gente faz a ordenha, e aí você pode ordenhar, por exemplo, numa colherzinha, e aí depois você aspira numa seringa de 1 ml. E aí encapa com plástico filme e deixa congelado. Esse colostro que a gente ordenha na gestação, isso é legal para a gente o quê? Já colocando aquela mama para funcionar, para você ir pegando o jeito, né, da ordenha e você não pode levar para o hospital. Os hospitais não aceitam por conta de risco de infecção hospitalar, né? Você está levando uma substância de fora de fora do hospital que eles não têm controle. Mas aí você pode ir estocando, que quando você tiver alta, ao invés de complementar com fórmula, você usa o seu próprio colostro, tá bom? Mas aí são casos específicos. Ó, minha bebê ainda mama. Meu obstetra disse que não tem problema. Isso, Raquel. Você está fazendo lactogestação, né? Você está grávida e a Eva está mamando. Não, não, a grande maioria das gestações não oferece nenhum risco para o bebê. E aí depois, e é uma coisa assim, gente, tão linda, depois que o seu neném nascer, o seu leite vai mudar a característica e vai voltar a característica de colostro, porque hoje você tem leite maduro, né? Porque a Eva tá aí mamando. Mas quando seu neném nascer, volta para a característica de colostro. E aí, às vezes, até o filho mais velho desmama, porque às vezes o sabor muda um pouco. Ele fala, porque já come de tudo, né? Já é dona de si, né? Uma pequena, uma grande pequena criança aí. Mas tem muita criança maior que mantém mamando o maior e o menor. E sabe o que que eu acho mais legal da amamentação em tandem? Na descida do leite, quando essa mama ficar mais cheia, o bebê, o filho mais velho, vem e mama e te ajuda a compensar aquela mama cheia. Então, assim, você une o útil ao agradável, sabe? Eu acho ótimo. Mas, ó, tá liberado, gestação tá tranquila, pode manter até quando você decidir. Dá mamar para todo mundo aí, é saúde, né? No caso, quando ordenha, até quanto tempo o leite pode ser oferecido ao bebê? Você fala da ordenha gestacional, então o que que acontece?
Em casos, a gente tem as normas, né, a legislação aí, que fala eu vou descompartilhar aqui para a gente conversar, tá? De armazenamento. A gente tem a normativa brasileira, que é dos bancos de leite humano, que fala que o leite pode ficar armazenado congelado até 15 dias, tá? Agora, tem a norma da ABM, que é da Academia Norte-Americana de Amamentação, fala até 6 meses, tá? Num tempo ótimo aí de 3 meses. Então, tem essas duas normas: 15 dias a norma brasileira e até 6 meses a norma americana, tá? Só porque o que que acontece? Nessa norma americana não pode ser aquela geladeira de porta única. Tem que ter a porta do congelador separado, tá? Você não pode colocar, armazenar leite na portinha, tem que ser lá dentro, porque senão tem muita oscilação de temperatura. De nada, Dani. Ó, eu já tô pensando na descida do leite, que a Eva vai ajudar a esvaziar o peito antes de oferecer. Ó, o que que você vai fazer? Você vai lá pôr a Eva para mamar um pouquinho, né? Esvaziou, você traz o neném. Olha pra você ver que beleza. Eu falo sem refrigerar para oferecer o bebê. Depois que tira, quanto tempo pode ficar? Ah, tá, entendi. A norma brasileira fala que em torno de 25 graus Celsius pode ficar 2 horas na temperatura ambiente. Mas tem que ter muito cuidado, gente, porque é assim. Quando o neném nasce, a gente tira o leite. Aí eu falo, não, vou pôr o leite aqui só um pouquinho. Aí o neném chora, aí você vai trocar. Aí você troca a fralda dele, aí você vai ver tem um cocôzão. Ixi, vai ter que ir lá no banheiro lavar. Na hora que você vê, passou 3 horas. E Uberlândia, vocês sabem, Uberlândia hoje estava 30 graus. Então tem que ter muito cuidado com isso de deixar leite à temperatura ambiente, tá? Porque às vezes a gente esquece e porque tem muita coisa para fazer com o bebê e a gente acaba esquecendo. E aí fica, né? E aí a gente perde esse leite. Mas pela norma brasileira são 2 horas. A americana, se não me engano, são 4 horas, tá? Certo? Ludmila, é, Hum. sobre tirar o leite, eu perguntei justamente pelaquela questão que você comentou, às vezes, do pai dar durante, né, o intervalo ali das mamadas. Então, quando a gente, o certo, eu tô entendendo que é refrigerar. E aí tem que esquentar esse leite para dar pro neném de novo, dar gelado, Ó, não, a esquentar. gente esquenta, a gente chega, a gente faz com que ele chegue à temperatura ambiente. Porque o leite que sai do nosso peito, ele não é um leite quente, né? Ele tá à temperatura ambiente. Então, o que que acontece? Tirei o leite, né? E aí você vai tirando, e aí você coloca etiqueta, tudo certinho, põe a data. Vamos falar de regra brasileira, 15 dias congelado. Tirei o leite hoje, 20/8, tirei 50 ml, coloquei lá para congelar na geladeira. E vale a partir do leite mais velho, porque você pode misturar leites tirados em dias diferentes. E aí, na hora de descongelar, o ideal é descongelar dentro da geladeira, e ele pode ficar até 12 horas ali dentro da geladeira descongelando, ou você descongelar em banho-maria. Aí você pega uma panelinha, coloca água no fogo. Na hora que a aguinha começar a ficar quente, você desliga o banho-maria e coloca o potinho lá. E pode descongelar direto no banho-maria. Chegou, dissolveu todo, descongelou tudo, você já pode oferecer para o bebê, tá? Então a gente oferece o leite aquecido em banho-maria com o fogo desligado. Nunca no micro-ondas, que o micro-ondas vai quebrar todas as propriedades boas do leite, você vai dar uma água para o bebê. Então a gente sempre esquenta no banho-maria. E sempre confere, eu gosto de colocar um pouquinho do leite aqui, ó, para ver se não tá muito quente, tá? Hum, beleza, eu vi aqui. Vai oferecer depois de quanto tempo para tirar. É mais seguro, sabe? Porque aí, às vezes, um leite que você tirou antes, dias antes, você já pode usar quando precisar. Certo? Vamos ao sorteio. Ó, são 9 pessoas. Aí, eu vou compartilhar a tela aqui de novo com vocês, pra vocês verem o que que eu vou fazendo. Eu vou só fechar aqui a gravação.